Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre a saída histórica das tropas americanas depois de 20 anos de ocupação no Afeganistão. A previsão de saída é em setembro. E aí nesse vídeo eu vou explicar por que os Estados Unidos foram para o Afeganistão, por que eles não conseguiram destruir o Talibã e o que vai acontecer agora no cenário geopolítico. Mas antes de mais nada eu peço que você se inscreva no canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com sua família e seus amigos, que o nosso objetivo é estar levando aí conhecimento para você. E se você quiser apoiar o canal, você pode fazer parte da plataforma do Padrim, onde você tem aí várias recompensas. Você pode fazer parte do nosso grupo do Telegram, você pode estar tendo aula de história, de economia, de geopolítica comigo, você escolhe o tema, você recebe nossos vídeos em primeira mão, você faz parte do nosso grupo, da nossa comunidade, tá bom? Dito isso, vamos lá. Os Estados Unidos, eles foram para o Afeganistão depois do ataque de 11 de setembro de 2001 e descobriu-se durante o ataque que a mente por trás era o saudita Osama Bin Laden. Para quem não sabe, Osama Bin Laden é da Arábia Saudita, mas ele começou a sua carreira, digamos assim, no Afeganistão, junto aí com o Talibã. E aí, então, na época, o presidente George W. Bush, com o apoio da OTAN, invadiram o Afeganistão para tentar não só capturar Osama Bin Laden, como também para acabar com o Talibã, que dominava o Afeganistão. Depois de um bom tempo, pelo menos uns 5, 6 anos, eles não encontram Bin Laden. Nesse meio tempo, Bin Laden foge para o Paquistão e muito tempo depois é que vão, de fato, capturar e matar Osama Bin Laden. Mas mesmo assim, o Talibã não vai acabar. Muito pelo contrário. Agora, nesse ano de 2021, já se mostra aí uma consolidação do Talibã. Ele está crescendo de novo no Afeganistão. Além disso, é bom a gente salientar que durante esses 20 anos de ocupação não foi somente tropas americanas, foram tropas da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Nós temos vídeo aqui no canal sobre a OTAN e gastou-se mais ou menos $1 trilhão. Eu não sei pra você, mas pra mim é muito dinheiro. Até se disse que iria se reconstruir a infraestrutura do Afeganistão, até foi reconstruída uma parte ou outra, mas muito pouco. Basicamente, o grosso desse dinheiro foi para pagar os militares, para poder colocar equipamento bélico, enfim, foi para operação de guerra. Vamos lembrar que uma das justificativas para a invasão do Afeganistão vai ter sido, então, o atentado de 11 de setembro, dentro aí do conjunto da guerra ao terror. O que era a guerra ao terror? Foi uma política americana criada aí por George W. Bush contra países considerados que criavam ou que tinham células terroristas. O Iraque foi invadido em 2003. Ainda que Saddam Hussein não tivesse armas de destruição em massa, vai haver uma campanha midiática muito forte, convencendo a opinião americana, e aí os Estados Unidos vão invadir o Iraque, vão tirar Saddam Hussein do poder, e aí misteriosamente vai surgir o Estado Islâmico. Então repare que toda vez que os Estados Unidos invadem um local em nome da liberdade, acaba dando mais merda, ok? E já posso fazer até um segundo vídeo sobre isso, mas vamos aí focar no Afeganistão. Até posso falar um pouquinho sobre isso no final. Mas aí, vamos entender por que a maior superpotência do mundo não conseguiu vencer o Talibã. Aí a gente tem que voltar um pouquinho ao passado. O Afeganistão fica na Ásia Central. Ele tem aí fronteira com várias potências, dentre elas aí a China, ele tá próximo da Rússia, ele tá próximo do Irã, e é uma área montanhosa. Desde o século XIX, a Inglaterra tenta, dominar o Afeganistão, não conseguiu, e mais recentemente, na década de 70 do século passado, a União Soviética vai invadir o Afeganistão por volta aí de 1978, 79 e não vai conseguir dominar o Afeganistão. Sendo que nesse período da invasão soviética ao Afeganistão, quem vai apoiar os mujahedins, ou seja, os guerreiros sagrados ou os guerreiros santos, vão ser os Estados Unidos. Então, olha que bacana. Os Estados Unidos vão dar dinheiro, treinamento pela CIA, munição e equipamento para poder, por exemplo, destruir os helicópteros soviéticos. Vão treinar essas pessoas. Dentre elas vai estar, adivinha quem? Osama Bin Laden. Então, o Talibã, que nós conhecemos hoje, a célula dele, o núcleo dele, foi criado na década de 80, quando houve aí a invasão do Afeganistão pela União Soviética. Então, no momento que a União Soviética invade o Afeganistão, os Estados Unidos começam a mandar dinheiro para esses combatentes. Isso aparece até no filme Rambo. Não sei se você lembra, mas Rambo foi criado dentro do contexto da Guerra Fria, e no Rambo 3 mostra o Rambo lutando no Afeganistão, tem até uma criancinha que faz parte do Talibã lutando contra os vilões soviéticos. E é isso que se vendia. O problema é que,
Ok, os soviéticos foram derrotados, eles saíram do Afeganistão, e aí em 1991 a União Soviética vai colapsar. Por volta de 92, 93, esse regime soviético no Afeganistão vai também acabar. E aí o Talibã, que foi treinado pelos americanos, com armas americanas, com táticas americanas e com dinheirinho do tio Sam, vai tomar o poder. E aí no momento que o Talibã toma o poder, eles começam a implantar a sua visão radical. Bruno, o que significa Talibã? Talibã, na língua pashto, que é uma língua falada no Afeganistão e também no Paquistão, significa estudante. O Talibã nada mais é que uma milícia armada e que prega um Islã ultra radical, ultra conservador. Pra gente fazer um paralelo com o Brasil, imagina se você tivesse aqui no Brasil uma milícia de algum grupo religioso, sei lá, uma milícia evangélica ultra radical. Seria mais ou menos isso, querer impor um ponto de vista. A gente tem algo parecido, são alguns traficantes evangélicos, né? Então eles cometem lá seus crimes, estão fora da lei, mas eles acabam aí tendo uma religião e tentam impor aquela religião ou aquela visão de mundo. Obviamente não estou falando de todos os evangélicos, muito pelo contrário, uma minoria que faz isso, ligada aí mais ao tráfico, mas só para você poder entender. Além do Talibã, existe a Al-Qaeda. A Al-Qaeda foi uma rede de terroristas criados por Osama Bin Laden. E aí ele se aliou ao Talibã. O Talibã, então, toma o poder. O Talibã acaba, por exemplo, com a opção das meninas poderem, por exemplo, estudar em colégios, vai fazer uma série de reformas, digamos assim, na sociedade afegã e vai tocar o terror. Terror do tipo, se você não concorda, você é um infiel, se você é um infiel, você vai morrer. Independente se você é afegão ou não. Vai cobrar taxas aí de petróleo, taxas de gás, como se fosse uma milícia, como acontece aqui no Brasil, da área onde ele domina. E aí, então, quando tem a invasão do Afeganistão, os Estados Unidos vão para lá, os Estados Unidos, durante um tempo, conseguem sim afastar, tirar o Talibã da capital Cabul e mandar esses terroristas ou esses guerrilheiros para a área de montanhas, porque o Afeganistão é um país montanhoso. E aí, das montanhas, dessa região do interior, o Talibã continua lutando contra os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos percebem que não conseguem lutar contra o Talibã, vencer o Talibã. Por quê? Porque para a maioria da população, os Estados Unidos são vistos como mais um exército hostil, mais um exército invasor. Você não vê durante o programa americano, ao longo desses 20 anos, um programa de fato empenhado em reconstruir o Afeganistão, por exemplo, como foi feito com a Europa, com o Plano Marshall, que é o plano de reconstrução, né, que teve reconstrução da Europa. Você não vê na mídia dizendo, os Estados Unidos abriram 10, 15, 20 clínicas no Afeganistão, criaram 4, 5, 6, 10 colégios, aumentaram a produção de petróleo do Afeganistão ou de gás natural. Enfim, não houve uma melhora da vida dessa população afegã, que fica refém das tropas americanas, fica refém do Talibã e fica refém do governo afegão, porque a gente teve eleição agora recentemente, em 2020, no Afeganistão. Ainda que a ONU tenha considerado eleições legítimas, para a população eles não se sentiram tão representados. E aí você tem que entender também um outro contexto. O Afeganistão é dividido em tribos. As pessoas lá se veem como tribos. Então, o Talibã acaba tendo apoio de algumas tribos por uma questão histórica. E aí, esse apoio do Talibã pode vir do típico afegão de pensar, não, o Talibã me representa, eu acredito nisso que o Talibã prega, como pode ser, não, eu não apoio totalmente o Talibã, mas eu apoio porque se eu não apoiar eu vou ser morto. Ou eu apoio porque agora não sofro mais corrupção do governo, de policiais corruptos, ainda que tenha que se pagar taxas. É comum o Talibã cobrar taxas das pessoas, ou dos comércios no Afeganistão. E de onde vem o dinheiro desses putos? Das drogas. O Afeganistão é o maior produtor de papoula, e é da papolinha que você faz a heroína, tá? Isso é um fato. Então, se os Estados Unidos realmente quisessem acabar com o Talibã, era só destruir as plantações de papoulas. Mas por que os Estados Unidos não destruíram? Bom, não sei. Eu só sei que os Estados Unidos é o maior consumidor de cocaína do mundo. Será que tem alguma coisa a ver? Será? Entende onde eu quero chegar? Longe de mim dizer que os Estados Unidos, né, atacava só um ponto certo e talvez uma produçãozinha ou outra de papoula. Mas se quisesse realmente acabar, é só você cortar a fonte, ou seja, destrói as plantações de papoula. Ah, Bruno, mas aí de repente pode ter camponeses que produzem para subsistência. Tá bom que tem. Tá bom que tem. Tem bastante, né? Então, atualmente, muitos dizem que o Talibã tem por volta de 60 mil soldados e tem aí uma economia de mais ou menos $1,5 bilhão de dólares, só com a exportação aí de heroína. E aí aconteceu isso. Você teve um gasto muito grande da parte dos Estados Unidos no Afeganistão, você não teve o fim do Talibã. Essa é a grande verdade. Durante um tempo o Talibã foi para o interior e depois conseguiu voltar. Inclusive agora o Donald Trump fez um processo de paz com o Talibã. Olha que bizarro. O Bush invade
o Afeganistão. Fica 2 mandatos. Vem o Obama, continua no Afeganistão, continua mandando tropa, mandando soldado, mandando munição, gastando dinheiro do contribuinte americano, a OTAN junto. Então, de repente, o cara na Espanha, a Espanha tem que mandar soldado, porque faz parte da OTAN, ok? Sei lá, o Canadá tem que mandar tropa pro Afeganistão por uma coisa que não é nem dele, digamos assim, né? Já que o ataque foi nos Estados Unidos, mas ok, são amigos, fazem parte da OTAN, eu vou lá ajudar. E aí, depois de 20 anos, Donald Trump então falou que não, eu quero sentar e negociar com o Talibã um cessar-fogo, um processo de paz. E o Talibã vira e fala, não, ok, beleza, vamos conversar. Quer sentar? Eu gosto de conversar. Como diria Stallone Cobra, você quer conversar? Eu gosto de conversar. Vamos conversar. E aí, de fato, você tem eleições no Afeganistão e agora está previsto, de acordo aí com o Joe Biden, de, em setembro, as tropas americanas, de fato, saírem. A da OTAN já saíram. No momento que as tropas americanas saírem, eu já posso te deixar claro, o que vai acontecer é, o governo afegão vai entrar em colapso. Se já não entrar antes. Porque, atualmente, o presidente e o vice-presidente eleitos pelo povo do Afeganistão não têm controle de boa parte das áreas. Por volta de 19% aí das áreas são controladas pelo Talibã, 30% mais ou menos pelo governo central de Cabul, ou seja, né, pela República do Afeganistão, e o demais está em conflito. E aí eu quero que você entenda o seguinte, o conflito não é somente entre o Estado afegão e o Talibã, é entre o Estado afegão, o Talibã e o Estado Islâmico. Mas por que o Estado Islâmico está lá? Porque o objetivo do Estado Islâmico é conseguir se apropriar de vários países islâmicos, principalmente nesses onde você tem um caos social maior, para poder instalar uma ideia de um califado religioso. Se os talibãs conseguirem voltar ao poder, o que você vai ter é uma ditadura clerical. É isso. Uma ditadura clerical com uma visão única de verdade, absoluta, de um Islã extremamente radical, que não é pregado em boa parte do mundo, mas você vai ter aí esse tipo de regime consolidado no Afeganistão. E no momento que é consolidado no Afeganistão, fica muito mais fácil, não só para o Talibã, ou para o Estado Islâmico, ou para outras células terroristas, poderem ir para o Afeganistão, serem treinadas e serem mandadas para outras partes do mundo. Só para você poder entender um pouquinho falando já rapidamente sobre a criação do Estado Islâmico, como é que surgiu, lembra que no início do vídeo eu falei que em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque, dizendo supostamente que Saddam Hussein tinha então armas de destruição em massa, mostraram PowerPoint, parecia o Dallagnol na hora de falar para prender o Lula, né, com direito a PowerPoint. E aí invadiram, o Iraque, tiraram Saddam Hussein e ficou um vácuo de poder. Sendo que você tem que entender que o Iraque, por exemplo, ele é dividido em 3 grandes grupos. O sul é de xiitas, o centro é de sunitas e o norte são de curdos. E Saddam Hussein era um sunita, sendo que o xiismo é maioria no Iraque e no Irã. E o Irã é vizinho do Iraque. Então, no momento que tira-se Saddam Hussein, de modo bem resumido que eu estou explicando, você coloca na prisão, você prende tanto membros do exército, tenentes, coronéis, majores, generais, que era tudo do regime do Saddam Hussein, junto. Olha que brilhante ideia americana. Eu vou colocar na mesma prisão superlotada um membro do exército, das Forças Armadas, que sabe estudar guerrilha, que sabe tática de combate, que tem treinamento militar, que tem treinamento teórico militar, junto com clérigos islâmicos, com radicais islâmicos. E aí eles vão trocar figurinhas. E aí, das prisões, como Abu Ghraib, onde eles vão sofrer aí tortura, vai surgir o Estado Islâmico. E aí o Estado Islâmico vai então fazer o quê? Tomar vários territórios do Iraque, desestabilizar o Iraque e depois vão para a Síria. Mas aí eu posso falar num outro vídeo sobre a questão do Estado Islâmico, se vocês assim quiserem. Sem problema nenhum, a gente traz aqui para o canal sobre isso. Mas, resumidamente, é isso. Sobre o Talibã e sobre os Estados Unidos. Depois de 20 anos, os Estados Unidos não foram capazes de vencer o Talibã, assim como a União Soviética não reconstruíram o Afeganistão, e agora o Talibã vai voltar ao poder, provavelmente, ou vai lutar com o poder central. E aí eu te faço a pergunta, eu te deixo aqui no ar a pergunta. Na sua opinião, por que os Estados Unidos não conseguiram vencer o Talibã se eles são a maior superpotência do mundo? Qualquer dúvida, você coloca aqui nos comentários. Um grande beijo e até a próxima.